Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Segundas Intenções. O nosso episódio vai falar de um tema um tanto quanto relevante. A sobrecarga do universo feminino, como a gente sobreviver, maternidade, às vezes um divórcio, há uma mudança de carreira. Hoje a gente tem dados alarmantes de divórcio no país e de vários lares chefiados por mulheres. Como ser mãe solo e sobreviver isso tudo, e ainda uma transição de carreira. Bem, hoje a minha convidada especial é a Samayra Cabral, que é PhD nesse assunto. Ela tem uma história de vida maravilhosa, muito linda. Ela tem uma rede social que é o Apedaçar. Ela vai falar um pouco mais disso, sobre essa nova transição. E eu conheci a Samayra no evento do Segundas Intenções. Exatamente. Samayra, seja muito bem-vinda a essa segunda-feira aqui com a gente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Tô ansiosa aqui, tô friozinho na barriga. Muito gostoso. Fala um pouquinho, Samayra, como é que foi essa transição? Você trabalhava com o que antes? Hoje você trabalha com o quê? Diz um pouquinho. Vamos pegar pela transição de carreira, que eu vejo que acho que é um ponto muito difícil para muitas mulheres. Eu mesmo tive dificuldade de sair da fisioterapia e vim para terapia sexual, sexologia, psicanálise. Nossa, terapia de casal, então eu falei, caramba, que isso? Então essa transição foi um desafio. Como que foi essa construção que você fazia, o que você faz? Como é que foi isso? O que foi a motivação dessa mudança? Certo. Eu sou professora de educação física, né? Formada em educação física. Passei no concurso, eu estava no 4º período da faculdade, então já saí da faculdade direto para a sala de aula. E aí fiquei 10 anos dando aula. Só que nesse meio tempo aí, desses 10 anos, eu comecei a mexer com o Instagram. Eu gosto muito de decoração. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre decoração dentro do Instagram, dentro do Pinterest. E ali eu fui vendo que tinha um universo muito grande. E eu comecei a aplicar isso dentro da minha casa. Eu fui fazendo aos pouquinhos algumas transformações e eu ia divulgando aquilo ali no Instagram. E devagarzinho foi crescendo. No período da pandemia, que todo mundo teve ali, quem criava conteúdo conseguiu crescer muito, eu consegui também. E aí, depois disso, teve a questão dos meus pais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que foi também um momento em que fez com que o meu Instagram crescesse mais. E quando eu vi que eu estava já... eu precisava de mais tempo para poder me dedicar à criação de conteúdo, eu vi que eu precisava tirar uma licença. E aí, assim, foi com muito medo. Depois de... Meu Instagram hoje tem 8 anos, né? Então, assim, foram 6 anos para eu tomar essa coragem de mudar realmente de carreira. E aí, eu só mudei quando eu tive 2 contratos. Eu estava com 2 contratos fixos. E ali eu sabia que eu ia ter uma renda no final do mês. Ainda mais que concurso público, 10 anos, eu estava acostumada a todo mês ali ter o meu salário bonitinho. E aí, ter essa coragem de sair foi muito difícil, eu levei muito tempo. Quando eu realmente decidi, foi até uma experiência que eu tive com Deus, eu fui à igreja, orei, e eu saí dali, no culto, eu ouvi uma mensagem que me fez ter certeza que estava no momento de dar um passo a mais. Eu cheguei em casa, não pensei muito, eu já tinha pensado durante muito tempo. Eu cheguei em casa, entrei no site do Estado, pedi minha licença, daí a 15 dias saiu. E aí, agora em março, fez 1 ano que eu estou vivendo só das redes sociais, só do Instagram, da publicidade. Que legal. E agora eu pedi para renovar, né? Porque quem é concursado, principalmente no Estado, você tem direito a 10 anos de licença sem vencimentos, né? Sem a remuneração. Então, eu pedi primeiro 1 ano, por medo. Aí, agora eu pedi mais 5, eles me deram 2. Aí, precisando, eu vou renovar. E eu espero que no final desses 10 anos aí, eu não preciso voltar para a sala de aula. Eu amo a minha profissão, eu gosto muito, valorizo muito os professores, mas eu me encontrei dentro da publicidade e da decoração. É o que me move hoje. E é uma coisa que você faz com excelência, né? Exatamente. Eu tenho... É uma paixão, virou uma paixão. E, assim, foi um conhecimento que eu fui adquirindo no fazer, no colocar a mão na massa. Se for pegar lá no meu Instagram, por exemplo, das primeiras reformas que eu fiz para hoje, tem uma diferença gritante. Eu fui aprendendo mesmo na prática e foi muito gostoso esse processo. Eu me lembro lá atrás, né, quando você começou, que era bem diferente, você era casada,
teve a questão dos seus pais virem morar junto com você, né? Eu na verdade, que fui para casa dos seus para pais. casa dos meus pais. Como é que foi isso, essa decisão? Como é que veio? O que veio primeiro? Veio o divórcio? Uma coisa foi consequência da outra? Não foi? Não tem nada a ver? Tem tudo a ver? Como é que foi isso tudo, o que aconteceu? Certo. Durante a pandemia, né, logo no início da pandemia, o meu pai, ele teve Covid. E aí, ele e minha mãe ficaram doentes. Os dois foram para o hospital. Chegou lá no hospital, o meu pai testou positivo e a minha mãe não, mas minha mãe estava tão ruim quanto ele. Ele foi internado. Nessa internação, no dia da alta dele, ele precisou... No dia da alta, ele infartou. E foi um infarto seguido de um AVC. E aí, ele ficou internado durante uns 2 meses e a gente esperando que ele voltasse. Ele ficou no ventilador, como muitas pessoas, e a gente esperando que ele voltasse, que ele acordasse. E ele não voltava. Ele entrou em estado vegetativo. E aí, ele foi para... Nesses 2 meses, ele foi transferido de hospital, a gente acompanhou. E aí... Teve um dia que chamaram a gente no hospital para falar, olha, ele não vai voltar, o tempo que ele tinha para voltar, ele não voltou, e agora ele precisa ir para casa. E aí, nesse ir para casa, precisava de alguém para poder cuidar dele. Até então, a minha mãe cuidava dele, a gente conseguiu contratar uma enfermeira que ia para lá e ajudava, ficava lá com eles, e foi cuidando. Passaram-se 1 ano, praticamente, assim. E a minha mãe e o meu pai, eles eram muito apaixonados. Assim, eles brigavam igual gato e cachorro. Mas eles eram muito apaixonados. E era um cuidando do outro o tempo todo. E a minha mãe, vendo aquela situação do meu pai, minha mãe foi ficando doente também. Ela já tinha as comorbidades, ela já tinha diabetes, pressão alta. E aí ela foi... ela falava que ela não queria ver ele partir, não queria ver ele naquela situação. E ela... orava, ela tinha uma fé muito grande, ela orava muito a Deus e pedia a Deus para levar ela, que ela não estava aguentando aquela situação ali. Aí, um dia, ela dormindo, do jeitinho que ela deitou, com a mãozinha aqui debaixo do rosto, na mesma posição, o Senhor levou ela do jeito que ela pediu. E o meu pai ficou. Quando eu recebi a notícia, eu estava na escola, trabalhando. Eu não conseguia entender quando as pessoas falavam que era o meu pai, que era minha mãe. Eu falei, não tem como. Minha mãe está bem. Quem está doente é meu pai. E aí, até que a ficha cair... Só foi cair, na verdade, quando eu cheguei em casa e ainda vi ela, né? Porque foi em casa. Com a partida da minha mãe, alguém precisava cuidar do meu pai. Os meus irmãos trabalham em empresas privadas que não conseguem pedir licença. Eu era concursada, então eu consegui pedir uma licença. Essa era convencimento, era um direito, então... Eu fiquei ali cuidando dele por mais 1 ano. E nesse período que eu comecei a cuidar dele, eu comecei a ter tempo, né? Porque eu trabalhava em 40 horas semanais. Eu não tinha tempo para fazer minhas decorações. Quando eu fazia, era no final de semana. E como a minha vida passou a ser cuidar dele dia e noite, nos intervalos que eu não estava cuidando dele, eu começava a decorar a casa dele. A casa dele precisava de reforma, já estava um tempo sem mexer. E ali eu fui fazendo. Ganhei a tinta da minha tia, a minha irmã mandou... Cada familiar foi ajudando. Ficou muito lindo. Cada familiar foi ajudando de uma forma. E ali eu fui fazendo as reformas. E todas elas era eu e o meu ex-marido. A gente colocava a mão na massa. Ele, nesse período, assim, eu não tenho o que falar. Ele foi para lá junto comigo, ele abraçou junto comigo. Ele cuidava junto comigo o tempo todo. Então, eu tive esse apoio, né? O divórcio não foi por esse motivo. E ali nós ficamos até o meu pai descansar, porque para ele era só o descanso Nesse mesmo. tempo você já tinha filha, né? Sim. Tinha o pai, tinha o marido, né? Como é que foi isso? Então, a Luísa, ela estava com 2 ela tinha feito 2 anos. Nossa, pequenininha. Bem pequenininha. 100% dependente, né? Exatamente. Só que assim, como eu não tinha tempo para cuidar nem de mim, nem da minha filha direito, tendo 40 horas semanais ali, era muito difícil. Mas a partir do momento que eu vou para casa do meu pai para cuidar dele, eu me dividia. Eu virei uma pessoa do lar, vamos colocar assim, né? Eu comecei a me dedicar mais às coisas da casa, mais à criação da Luísa, ter mais tempo para ela. Mesmo com o meu pai naquela situação, eu consegui... Eu não consigo nem te explicar como que eu tirei força para isso. Mas eu conseguia fazer tudo isso. O meu pai... Ele tinha uma ferida nas costas que cabia a minha mão fechada dentro.
Eu fui aprender, eu fui virar enfermeira nesse período, porque eu tinha que aspirar ele, a alimentação dele era por sonda. Então, eu fui aprendendo a fazer as coisas com ele e fui me adaptando à minha realidade ali, a cuidar da minha filha, a cuidar do casamento. Então, foi um período que eu tive que reaprender a cuidar do outro e fui deixando a Samaira ali um pouquinho de lado, sabe? A Samaira foi ficando em segundo lugar e eu fui cuidando de todo mundo. E quando que você pegou a Samaira de volta e botou a Samaira de volta ao lugar? Como é que foi isso? A Samaira demorou a voltar. Nossa. Eu acho que a gente fica tão acostumado a cuidar do outro e você se doa tanto para cuidar que você esquece de cuidar de si durante muito tempo. E aí essa parte, para mim, a Samaira foi começar a se cuidar agora. A Samaira foi começar a se cuidar em fevereiro agora. Eu vou ser muito sincera. Em fevereiro desse ano. Fevereiro de 2025? Por Deus do céu. E de lá até aqui, o que aconteceu? Então, de lá até aqui, uma depressão. Caramba. Que foi forte. Tomando remédio. Veio o divórcio, e tentando sobreviver. O divórcio foi um período, assim, extremamente difícil, porque eu casei na igreja, tudo bonitinho, veio a Luísa. A Luísa veio depois de 5 anos. Era um sonho ter a Luísa, pedi muito a Deus. E aí, com a Luísa no puerpério, o casamento deu aquela balançada por um vacilo. E aí eu ainda segurei, tentei de todas as formas continuar o casamento. Aí veio a questão dos meus pais logo depois. E assim, tentar trazer essa Samaira de volta, eu tentei várias vezes. Eu acho que o que não me deixou ficar pior foi justamente a criação de conteúdo. A hora que eu pegava para pintar a parede, eu acho que parecia que a minha cabeça desligava. Então, eu conseguia... Era a minha terapia ali, sabe? Não era terapia, mas era terapêutico, sabe? Sim. Então, era o momento que eu conseguia estar ali com a Samaira sozinha. Mas esse período do divórcio, ele me fez vir a compulsão alimentar. Eu tive essa parte da dependência emocional muito forte, que foi diminuir, que na verdade diminuir não, que graças a Deus eu estou livre disso. Mas nesse período, o ano passado eu comecei um novo... Tem 2 anos, né, que eu me separei. Então, o ano passado eu comecei um relacionamento novo, que foi muito bacana, foi um período muito legal, mas assim, que foi um período também para eu poder entender o que a Samaira quer realmente. Por que a Samaira está entrando dentro de um novo relacionamento? A Samaira já se curou? A partir do momento que eu comecei a entender o que eu queria realmente, que eu comecei a trazer essa Samaira de volta. Fevereiro desse ano eu falo porque eu me abandonei durante tanto tempo que eu estava chegando a 99 quilos e eu não tinha percebido. Eu sabia que eu estava gorda, eu percebia nas minhas roupas que já não serviam, mas eu não tinha coragem de fazer nada. Eu acho que é mais essa palavra mesmo, de levantar e de reagir. E eu comecei a me cuidar de fevereiro para cá, comecei a fazer um protocolo de emagrecimento, a mudar a minha alimentação, mudar a alimentação da minha filha. Mas, principalmente, eu acho que a minha cabeça ela veio mudando junto, de trazer uma autorresponsabilidade, de saber que eu tinha que levantar e agir e fazer realmente por mim, porque ninguém ia fazer. Eu ficava muito na narrativa da vítima. Eu me coloquei numa posição de vítima porque Deus... Olha o que Deus deixou acontecer. Levou meu pai, levou minha mãe, eu me divorciei e agora eu estou aqui. E eu via isso com uma dor muito grande. Até eu começar a ressignificar isso. Começar a enxergar que a dor, ela veio. Mas foi nesses momentos de dor também que eu tive a minha transição de carreira, que eu pude estar com a minha filha mais perto. Hoje eu acompanho, eu vejo a Luísa, a evolução dela em cada coisinha do dia a dia. Eu tenho a oportunidade de estar cuidando dela melhor. Hoje eu estou muito mais realizada no trabalho que eu estou. E se não fosse aquilo que aconteceu lá atrás, que por mais que tenha sido um período de dor, eu não teria conseguido chegar até aqui. Ou teria levado um tempo muito maior. Então, assim, hoje eu consigo ser grata pelo que aconteceu. Mas demorou muito. Nossa. O que fez você reencontrar a Samaira? Qual foi o ponto? Tipo assim, igual você falou assim, eu estava com 99 quilos, não tinha vontade.
que foi um fator motivacional? Teve alguma coisa que virou a chavinha? Teve. O que foi? Eu fui com a minha irmã numa consulta. A consulta era para ela, com a doutora Adriele, maravilhosa. Chegou na consulta, elas conversando, eu comecei a prestar atenção na conversa e eu percebi que a doutora estava falando, minha irmã não sabia até então o que era, a doutora estava falando de uma medicação que estava sendo usada, que é a tizerpatida, que é o Mondiaro. E aí, ela conversando com a minha irmã, explicando, minha irmã se pesou e eu ali só prestando atenção. Aí teve uma hora que eu não aguentei, porque eu já estava pesquisando muito sobre a medicação, eu queria muito, mas eu não dava aquele passo, eu não ia atrás. Eu só fui ali porque a minha irmã precisava de carona junto para ir lá em Vila Velha. E aí chegou lá na consulta, eu aproveitei, conversei e falei, deixa eu me pesar também. Só que eu não me pesava há muito tempo, muito tempo. Quando eu subi na balança, que eu olhei lá, estava 99,4. Minhas lágrimas começaram a descer. Eu falei, poxa, até onde eu deixei chegar, sabe? Foi o meu maior peso. Eu na época do divórcio, eu perdi 12 quilos. Emagreci muito, mas pelos motivos, eu não conseguia comer. E foram, assim, 2 semanas, praticamente, eu sequei, porque eu não comia. Então, não foi de uma forma saudável e voltou tudo de novo. E aí, lá no consultório, eu conversei com a doutora Adriele, e ali eu decidi começar o protocolo com ela. Só que aí, para começar o protocolo, ela me chamou e falou assim, eu só vou começar se você se comprometer. Porque eu contei minha história para ela, falei quantas vezes eu já tinha tentado, de alguma forma, fazer dietas mirabolantes, tentar perder peso de algum jeito, e eu nunca levava para frente. Eu começava 1, 2 dias, e aí ela me chamou na responsabilidade, falou assim, olha, você vai, a gente vai fazer, mas você vai ter que se comprometer. E ali começou uma mudançazinha de chave. Junto, eu não sei se você já ouviu falar, mas eu fiz o método CIS, que ela me indicou. Sim. E ali o método CIS também conseguiu abrir a minha cabeça de uma forma que é sobre inteligência emocional, né? Sim. Poder conhecer essa Mayra mais ainda, de ter a autorresponsabilidade que eu não tinha, porque eu ia sempre, não, daqui a pouco eu faço, depois eu começo. E aí, ter feito o método, que foi indicação também da doutora Adriele, eu acho que veio trazendo essa Samaira cada vez mais. E hoje eu me sinto muito mais realizada e preparada para os desafios, sabe? Hoje, uma mulher que está passando por esses desafios, né? Passou por um divórcio, talvez, muitas vezes eu percebo isso no consultório. Ela sai do trabalho, né? Pede uma licença, ou às vezes pede até demissão para voltar para essa identidade, cuidar da casa, cuidar da família, e chega lá na frente, o casamento não dá certo, acaba se divorciando e ela se vê assim perdida, sem falar assim, caramba, o que eu faço, para onde eu vou? Que conselho você daria para essa mulher que está passando essa situação de não saber o que fazer, né? Como você se reencontrou nisso aí? Que conselho você daria? Primeiro eu ia falar para essa mulher que ela é muito mais forte do que ela imagina. Que o poder dela, a força dela é muito maior do que ela imagina. Que ela precisa se apegar à fé dela para poder sair dessa situação. De que o fim do casamento não decreta vida, né? O final da vida, que tem vida depois do final do casamento. A gente, como cristão, a gente não casa para poder se separar. Sim. Mas se acontecer, por vários motivos, a gente pode reconstruir a nossa vida, a gente tem esse direito, essa liberdade. Então, esperar, é tempo mesmo, porque o tempo, ele devagar. Eu achava que nunca ia passar essa dor. Tinha dias que eu não queria sair da cama porque eu não via motivo, sabe? E aí, o tempo, ele vai amenizando essa dor, de hoje eu olhar lá para trás e poder entender que eu sou muito maior do que aquele período de dor, de tristeza. Então, assim, o meu conselho é ter força, ter persistência de que vai passar. É uma fase, vai passar. E procura se dedicar para aquilo que você gosta.
vai procurar um novo hobby, fazer alguma coisa nova pela primeira vez. Eu fui fazer canoagem esses dias, foi a coisa mais incrível, mais deliciosa. Eu me descobri dentro de uma profissão nova, porque eu comecei a ter coragem de pintar uma parede, sabe? Que você arriscou, né? Exatamente. É se permitir fazer algo novo e procurar saber aquilo que você realmente gosta. Eu não sabia nem o que eu gostava de fazer. Eu não sabia, eu tinha perdido a minha identidade. Então, eu comecei a redescobrir aquilo que eu gosto. E aí, às vezes, cada dia eu tento procurar uma coisa nova, descobrir algo novo para poder fazer. Esses dias eu fui fazer trilha, me enfiei no meio da cachoeira, sabe? E é saber que ainda tem vida. Independente Sim. de ter um relacionamento ou não, é estar bem com você mesma. Acho que é isso. Você é mãe solo hoje, né? Sim. Como que é isso, lidar com isso, com os desafios que tem, né? Que eu sou casada e tenho 4 filhos. Acho extremamente difícil. Imagina, né? Estando sozinha com tudo que está acontecendo, como que tem sido isso, como que você tem levado, porque você está muito bonita. Obrigada. Isso está te fazendo bem. Essa redescoberta da Samária de fevereiro de 2025 está te fazendo bem. Deu uma mudança. Deu uma mudança visualmente boa, né? Não só emocionalmente. Então, logo no início do divórcio foi mais difícil, porque a gente vivia em pé de guerra. Eu vivi em pé de guerra, eu acho que justamente por não querer aquela situação no início foi muito complicado. E a Luísa, eu acho que foi, assim, com certeza, quem mais sofre no meio de uma separação são os filhos, por mais que a gente tente blindar eles de todas as formas. No início, para poder, assim, eu precisava ter um tempo para mim também, porque, querendo ou não, quando você, pelo menos no caso meu e do pai dela, a Luísa fica 15 dias comigo, a gente divide só os finais de semana. Uhum. Então, é um final de semana meu, um final de semana dele. Nisso, se você for contar aí o mês inteiro, São 2 eu tenho 2 mês, finais de semana por mês aí que vai dar 4 dias livres. Essa conta não vai fechar nunca. Nunca. Mas eu brigo por esses finais de semana sempre. Não que eu não queira estar com ela, pelo contrário. A Luísa é a paixão da minha vida. Mas eu também preciso de um tempo para mim. Eu também preciso de um tempo para poder respirar, para poder fazer qualquer coisa, para poder namorar a hora que eu quiser também. Enfim. E aí, assim, durante a semana que ela fica ali comigo, agora eu já consigo ter uma relação melhor com o pai dela. E aí, acontecer alguma coisa, eu ligo para ele, mando mensagem, falo, a gente precisa resolver isso e isso com a Luísa. Hoje a gente já consegue se adaptar melhor com isso. E como agora eu trabalho de casa, eu consigo ter mais tempo com ela também. Então, assim, eu vou tentando equilibrar todos os pratinhos, de gravar uma publicidade aqui e ali, leva a menina para a escola, daí a pouco volta, busca. Não tem com quem deixar hoje, preciso gravar uma externa, aí liga para a irmã, ou então tenta conversar com o pai para ver se ele consegue ter esse tempo. Às vezes ele consegue, ele me ajuda. Me ajuda não, que é obrigação dele. Mas ele, quando ele pode, ele pega. E aí eu conto, às vezes, com a minha irmã, que mora próximo. Mas é tentar equilibrar os pratinhos todas as vezes. Eu vejo que muitas mulheres têm dificuldade de pedir ajuda, né? Sim. E isso aí para você não é problema, né? Pedir ajuda e tal. Eu acho que a gente tem que pedir. Eu peço ajuda. Eu peço ajuda amiga da mãe da escola. Eu sempre peço ajuda a alguém. Geralmente eu peço a minha irmã e falo com o pai dela. Mas já aconteceu, por exemplo, de sair, de ter que gravar alguma coisa, não conseguir voltar a tempo. Minha irmã não poder, ele não poder. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí foi a vez que eu pedi uma amiga, que ela foi, buscou na escola. Mas, assim, geralmente eu fico ali mais naquele núcleo justamente para não incomodar os amigos. Mas tem hora que precisa. E aí, se tiver que pedir, não tem jeito. O primeiro é a menina, o bem-estar dela. Tentar equilibrar no meio disso tudo, Exatamente. Né? E deixa eu te falar, essa questão da autoestima, como é que tá isso hoje para Samayra? Depois de fevereiro para cá, né, já foram quase 15 quilos. Então, assim, Caramba. Mudou muita coisa. Hoje eu consigo... Eu fui procurar foto para fazer um antes e depois. Lá no início do processo, eu não tive coragem de tirar. E aí, eu só consigo pegar alguns vídeos meus e eu faço um print ali, porque eu não tinha, não tirava foto. Eu sempre me achei uma mulher bonita, vou pontuar isso. O meu rosto bonito, mas eu já não conseguia mais olhar para o meu corpo. O espelho estava ali, eu passava longe.
E aí, agora, eu consigo me achar, eu tô me achando muito mais bonita. Eu recebo vários elogios lá no Instagram, o pessoal manda. Esses dias eu coloquei um vestido lá colorido, eu recebi tanta mensagem, e foi uma coisa tão despretensiosa. Então, isso tem feito muito bem. Ter namorado também resgatou lá essa parte da autoestima, que foi bem bacana. De sair, de conhecer novas pessoas, tudo isso faz com que a autoestima da gente aumente. Então, assim, hoje eu acho que eu posso dizer que eu tô, depois de muitos anos, vivendo a minha melhor fase. E o sexo? Como é que ficou no meio dessa bagunça toda, lá no início, divórcio, namoro e tal, hoje sozinha? Como é que tá encarar essa sexualidade? Porque a autoestima mexe com a gente, né? Eu percebo no consultório, principalmente, as mulheres que estão com baixa autoestima, né, que estão um pouquinho fora do peso, não estão se sentindo confortáveis, isso dá uma mexida. Depois, quando, igual você perdeu aí quantidade de peso bacana, sim, né? E aí já dá uma melhorada, dá uma animada, mexeu, não mexeu, aí estando sozinha, como que tá isso tudo, esse avalanche de emoções aí, porque vira uma bagunça, mexe, com né? certeza mexe. Calma, deixa eu respirar. Fica à vontade, fica à vontade. Não, então, essa parte do sexo, mesmo estando acima do peso, nunca foi um problema, entendeu? Até porque sempre foi animada, né? Eu gosto bastante, então nunca foi um problema essa questão do sexo. E assim, com a perda de peso, na verdade, eu só namorei uma vez, depois disso, precisando namorar mais. A gente para pra fazer a reflexão, né? A gente entende, né? Não, até porque eu terminei um namoro recente. Mas, assim, a diferença a gente até chegou a conversar logo que aconteceu, de que já estava bem, bem diferente a coisa. Ele brincou, será que eu falo aqui, Jesus amado? Ele falou, nossa, eu acho que já está entrando até uns centímetros a mais. Já tá mais animado, né? Claro, então... e assim, a disposição é outra, a vontade é outra, a libido aumenta muito mais. Que legal. E estando sozinha hoje, como é que tá fazendo com essa libido? Como que... Tem um brinquedinho assim, um sugador, que é bem legal. Você vai cortar isso. A gente se vira nos 30, né? Exatamente, a gente dá um jeito. Porque eu acho legal a gente entender, porque nem todo mundo que vai ouvir a gente é casada, tem umas que estão sozinhas, e aí a mulher fica assim, meu Deus, o que eu faço, o que eu não faço, né? Eu geralmente falo assim, tenta ficar sossegada, não mexe com quem tá quieto, né? Porque se mexer com quem tá quieto, pode descobrir um leão que você não é uma leoa aí, que você não vai dar conta, né? Mas como é que você tem buscado um novo relacionamento? Está aberta? Você acha que já está curada, pronta suficientemente para ter um novo relacionamento? Como é que está isso dentro de você? Sim, eu vou falar do relacionamento que acabou, porque foi um período muito legal. Assim, é uma pessoa muito bacana. A gente só não estava... A gente chegou num ponto assim de que eu precisava realmente parar e entender o que eu queria. Entende? Então a gente preferiu dar um tempo. Hoje a gente se fala todo dia, a gente se dá muito bem. É uma pessoa que pode ser que lá na frente a gente volte, mas eu precisava primeiro entender essa Mayra, trazê-la de volta, tanto que o término e o começo do tratamento foram juntos praticamente, entendeu? Hoje, assim, eu já entrei em aplicativo, às vezes entro lá, olho assim, tem coisa, é melhor a gente ficar sozinho, quieto, entendeu? Mas, por exemplo, eu gosto de sair às vezes, e aí se eu sair, chegar numa balada, conhecer alguém, eu vou me permitir ali viver aquele momento. Tô aberta para o que tiver de acontecer. Eu não me fechei e eu não recomendo para ninguém que se feche. Eu acho que ter iniciado um relacionamento, eu vejo que eu iniciei no momento errado pelos motivos errados. Eu ainda não estava curada e eu tentei um relacionamento para poder tirar aquilo, desviar o meu olhar. Vivi momentos muito legais, eu namorei por 6 meses, foi muito legal, mas foram pelos motivos errados. Eu precisava primeiro estar curada para poder começar. E aí, hoje, depois do término, se eu tiver de sair, conhecer alguém, eu vou fazer. Recomendo para as meninas que façam também, porque a gente precisa viver. Eu recebo muitas mensagens de mulheres, muitas. Elas relatando as histórias dela, de que elas não conseguiram até hoje. Logo no início do meu namoro foi muito isso. De que elas não conseguiam fazer isso. Falei, gente, desde que eu separei, até porque quando eu casei,
eu casei e eu só tinha transado com o meu esposo. Então, quando eu separei, eu quis conhecer outras coisas, formatos, né? Outras pessoas. Então, eu fui me permitir viver aquilo que eu não vivi antes do casamento. Então, eu conheci algumas pessoas legais até chegar a uma pessoa que eu achei assim, não, essa vale a pena eu iniciar um relacionamento. E naquele período ali foi muito bom, foi muito legal. E se tiver de conhecer uma outra pessoa agora, eu tô aberta para isso. Bacana, bacana. Samaira, bate rápido, né? Um bate e volta. Né? Na gente na reta final, né? Responder com o coração. Tá. Uma mentira que as mulheres acreditam sobre si mesma. Que elas precisam de homem para qualquer coisa. A gente precisa de ter um companheiro ali. Mas a gente não vai deixar de ser feliz se estiver sozinho, sabe? Então, a gente precisa primeiro estar feliz com a gente. Então, a gente não depende de ter um relacionamento para ser feliz. Ok. Há um hábito que ajuda a manter resiliência em alta, porque na sua história de vida tem muita resiliência, tem muita adaptabilidade, né? Você contou que saiu da sua casa, foi morar com seu pai. Eu lembro que você reformou um apartamento, depois reformou outro. Né? Eu acompanhei tudo lá pelo Instagram. E como é que é o hábito? Como que faz para manter essa resiliência alta? Olha, o que eu fiz foi me dedicar a uma nova realidade, né? Eu comecei a me dedicar ali para o Instagram, que era o meu passatempo e se tornou o meu trabalho. E eu sempre essa quantidade de reforma, eu acho que eram as reformas que a Samaira precisava, sabe? Então, eu começava a reformar, principalmente no dia que o caos estava maior na minha cabeça. Era quando eu pegava e ia colocar a mão na massa e ia decorar de algum jeito. Então, eu me mantive mais firme, assim, redescobrindo uma coisa nova que eu gostava de fazer. E aí, o dia que eu não aguentava, era o dia que eu ia lá e eu colocava minha criatividade para fora dentro da decoração. Hoje você faz decoração? Hoje faço. Inclusive, agora eu estou fazendo consultoria online. Então, assim, de tantas pessoas pedirem, eu abri uma consultoria online, e aí eu faço os projetinhos para as pessoas. Aqui no estado, quando as pessoas me chamam, dentro da Grande Vitória, eu vou até a casa das pessoas, faço essa reforma junto com elas, coloco a mão na massa junto com elas, e continuo reformando lá meu apartamento. Mas agora eu estou fazendo mais para terceiros. E aí eu já fiz na casa de vários seguidores, já fiz na casa da minha irmã. Que legal. E isso está sendo um bloco bem legal no meu Instagram, porque dá uma repercussão muito grande. Tem vários vídeos viralizados dessas reformas. E aí, agora com consultoria online, eu estou conseguindo ajudar ainda mais pessoas. Que legal, que legal. Uma frase que você diria para quem está recomeçando? Que uma frase é pegar essa dor que você tá ali naquele momento e usar ela como mola, sabe? Para poder te impulsionar, para que você consiga alcançar ali novos ares, novos objetivos. É usar como mola mesmo propulsora. Uma mola propulsora, né? Exatamente. Sair da cadeira de vítima, né? Exatamente. E uma atitude prática que quem está nos ouvindo pode tomar hoje, colocar hoje em prática para começar uma nova mudança? Eu acredito que a autorresponsabilidade de olhar para si e falar assim, o que eu posso fazer hoje para poder levantar e fazer o meu dia melhor. Eu não digo nem planejar lá a longo prazo, não, mas é daquilo que a gente precisa fazer hoje para poder estar mais feliz, para poder para que o dia renda, para que aconteça, deixar a procrastinação de lado. E aí eu falo muito de mim, que foi o que eu fiz. Eu procrastinei durante muito tempo. E só quando eu realmente entendi o que era autorresponsabilidade que eu comecei a ver as coisas andarem, sabe? Melhorarem. Então, ter a autorresponsabilidade mesmo, de se analisar e ver o que você precisa fazer para melhorar. Bacana. Para quem está nos ouvindo agora, aonde a gente encontra você? Deixa aí sua rede social, como a gente faz para ter acesso a essa consultoria online, essa transformação para quem é daqui da Grande Vitória? O meu Instagram é o AP da Sá, e lá eu vou falar você vai ver, sobre decoração acessível.
Então, por exemplo, eu quero colocar um painel ripado na minha sala, mas eu não sei qual material usar. Eu já fiz ripado, por exemplo, de vários materiais diferentes. E ali são materiais, eu consigo te dar um material com baixo custo que você mesmo vai aplicar. Então, assim, isso é só um exemplo. Tem pintura setorizada, é um universo ali do faça você mesmo que você consegue, quando você entra lá no meu perfil, você vai ver vários vídeos do que eu já fiz. E aí, agora, eu consigo sistematizar isso, colocar dentro de um projeto. E, por exemplo, você tem um cômodo lá na sua casa que está sem vida, que você quer dar uma transformada nele. Eu vou fazer esse projeto junto com você, visando qual é o seu orçamento. E aí, dentro do seu orçamento, a gente vai fazer aquele projeto, principalmente para que você consiga executar. Bacana, bacana. Samário, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui, inspirando a tantas mulheres a romperem, né? Porque a sua história de vida é uma inspiração. Sigam, os projetos são lindos, o trabalho dela é maravilhoso. Eu sigo ela há muitos anos, desde antes da pandemia, né? Atesto, vou levar você lá para casa para decorar uns negócios lá, porque tá precisando, o negócio tá meio feio. E é um prazer ter você por aqui. Se você gostou, ativa o sininho da notificação, fica ligado no nosso canal do YouTube, podcast Segundas Intenções, no Instagram, Segundas Intenções. Se você quer saber um pouquinho mais, manda um direct pra gente. Lá a gente vai estar encontrando o e-book sobre 7 verdades sobre o seu casamento, que talvez assim, são mentiras que te contaram e você não sabia. Você viu a Samária passando umas coisas que a gente, que é do ambiente cristão, ela falou uma coisa muito importante. A gente não casa para separar e quando vem o divórcio, a gente fica um pouco balançado, a gente tem uma dificuldade de lidar com isso. E aí, esteja ligadinho junto com a gente para sempre saber novidades. Liga o sininho, segue na rede social, marca a gente, manda a sua ideia, mande até uma sugestão. E até o nosso próximo encontro.